E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós nesse espaço de estudo da obra de André Luiz, estudando o livro Mecanismos da Mediunidade, recebido pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E estamos no capítulo 15, que ele fala sobre cargas elétricas e cargas mentais, e estamos estudando correntes mentais construtivas. E vimos no programa passado, como é importante nós plasmarmos essas correntes mentais na vida da gente. E aí hoje vamos no último parágrafo desse tema, em que ele vai trazendo para nós como é que eu posso plasmar, como é que eu posso elaborar essas correntes mentais construtivas. Ele diz assim: seja no esforço intelectual, em elevado labor. E aí eu vou parar nas vírgulas para a gente pensar bem, no poder dessas vírgulas. Ele diz assim: esforço intelectual de elevado labor. É trabalho? É. E muitas vezes a gente ouve, de uma forma até depreciativa, algumas pessoas falarem assim: mas fulano só serve para falar, não trabalha, não faz nada. Meus amigos, a fala, eu estou falando do nosso arraial doutrinário. Com certeza, todos nós que trabalhamos na divulgação, nós estudamos, com toda certeza. Podem ter certeza, queridos, que a codificação passa por nós como dia a dia, como feijão com arroz. Inclusive, muitos de nós temos até o hábito já do estudo diário da doutrina, porque, na verdade, a gente não está se divulgando, a gente está divulgando a doutrina espírita. Então, nós estudamos, e para estudar, há um esforço intelectual. Quantas vezes tem uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário, que nós temos que trabalhar ali? Pessoalmente, podemos até falar que principalmente essas duas obras, nos Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, trouxe muitos conceitos que a gente só tinha visto superficialmente na escola. Não era área de uso. E aí a gente, para fazer o estudo do livro, para honrar esse horário que a Rádio Rio de Janeiro oferece, em respeito aos ouvintes, a gente teve que estudar, Estudar, olhar com atenção, tudo isso para que o conhecimento fosse levado de uma forma o melhor possível para os companheiros que nos ouvem. Então, é um esforço intelectual. Aquele companheiro, aquele amigo, aquele jovem ou não, que está estudando para a sua formação acadêmica, ele está num esforço intelectual. Ele está num trabalho, ele está gastando horas, ele está elaborando raciocínio, ele está se movimentando, ele está numa ocupação útil. Então, André vem falando: seja no esforço intelectual em elevado labor, na criação artística. Olha, o artista, ele não é um trabalho que venha do acaso. É um trabalho fruto de uma elaboração. A gente até convive em casa com o marido como artista plástico, e a gente aprendeu muita coisa quando ele diz o seguinte, por exemplo, numa abstração. Para quem não conhece, a pessoa acha que o outro jogou tinta lá de qualquer maneira, embora até exista isso. Mas ele nos falava, para a criatura chegar à abstração, ele passa pelo acadêmico. Então não é que ele não saiba desenhar, não é que ele não saiba copiar a forma, mas é que chegou um momento em que ele começa a elaborar essa forma.
Nós temos um exemplo assim muito querido, muito próximo, né, já que ela é do nosso meio espírita, da nossa querida Iole de Freitas, né? Então são trabalhos assim belíssimos, e ela faz em metal, tudo isso, até chegar àquela forma. É todo um trabalho, é toda uma elaboração. E aí eu vou repetir a fala do meu marido, né? Toda obra de arte tem uma história. Tem uma história. Quer dizer, essa criação é uma elaboração. E aí eu sei que tem gente que pensa assim, mas é aquilo que vem. Mas até aquilo que vem passou por um processo de elaboração. Não vem assim do nada só Deus. Passou pelo processo da elaboração. Aí ele vem mais. Nas obras de benemerência ou de educação. Então, obra de benemerência, para que ela funcione bem, né? A educação também tem que ter um planejamento, tem que ter uma distribuição harmoniosa de energia, tem que ter um equilíbrio, porque senão as coisas não ocorrem dentro dos objetivos. Então, obra de benemerência e obra de educação tem objetivo. É dentro do objetivo. Para traçar um objetivo, olha o trabalho ocorrendo para traçar um objetivo. Qualquer objetivo, gente. Tem trabalho, tem elaboração mental, tem a busca da inspiração, tem pensamento sendo trabalhado, tem horas de dedicação, tem exclusão de tudo aquilo que possa atrapalhar. Então, muitas vezes a pessoa procura o silêncio, ela procura um espaço, ela procura um recurso para que o trabalho seja bem traçado, né? E aí ele coloca, seja nas dedicações domésticas. Ah, eu gostei muito disso. Porque quantas vezes, e alguns de nós até que morejamos na área de educação, no momento em que a mãezinha ia fazer a matrícula dos filhos, se perguntar a profissão. E muitos falam assim, nenhuma. Ou então assim, do lar, não faço nada. Quando, na verdade, a dedicação à tarefa doméstica é um trabalho de muita elaboração. Porque a dedicação doméstica não é num setor só. Quantos setores temos? Lavanderia, temos o restaurante, temos a organização do espaço, né? A questão dos serviços gerais, temos a administração de recursos, temos o fazer compras, temos o atendimento às crianças, o ensino intelectual, o direcionamento moral, o atendimento psicológico, o atendimento sociológico. Olha quantas atividades que são feitas. Então, o cumprimento da tarefa doméstica, ela é um recurso muito grande e, com certeza, meus amigos, só consegue o desempenho com sucesso o espírito que tem uma certa maturidade. Porque se ele não tiver maturidade, ele não vai conseguir desempenhar. Por isso é que é sempre útil, né? O que a criatura não consegue fazer sozinha, ela procurar alguns auxiliares. Muitas vezes a criatura consegue dar conta, vou dizer, do restaurante doméstico, mas não consegue dar conta dos serviços gerais, da faxina. Então, ela pode ter alguém que ajude naquela área, né? Outras vezes ela consegue dar conta em certos setores, mas a questão da orientação dos deveres escolares, do ensino, ela não tem paciência ou não sabe como fazer. E agora na pandemia mesmo, nós observamos bem esse processo acontecendo, né? Até pais formados, com uma vida acadêmica consolidada, não conseguiam dar conta, por exemplo, de uma alfabetização, que é um trabalho altamente especializado. Exige uma elaboração muito grande. Então aquele paizinho, aquela mãezinha, não conseguiam dar conta desse processo. E até é muito bom para a gente começar a valorizar a tarefa do outro, né? Muitas vezes a pessoa,
ela não consegue ter uma organização do ambiente. E aí a gente já tem esse profissional aqui no Brasil, né, o personal organizer, que é o profissional especializado na organização, seja de documentos, seja de casa, seja tudo o que for. Ele estudou, ele se forma para isso. E aí a gente vai trabalhando ali da sociedade, da cooperação, mas na verdade o gerenciamento doméstico há de ser feito pelos donos da casa, né? Nas tarefas sociais, também é um trabalho muito grande, né? A tarefa social voluntária ou o nosso estar social. As organizações sociais, né, necessitam de um trabalho, trabalho é esforço. Nas profissões diversas. A profissão mostrando a tendência, mostrando a vocação, mostrando a movimentação da criatura para o seu próprio sustento e também para o próprio enriquecimento. E quando a gente fala enriquecimento, não é só no sentido material, mas o enriquecimento na execução de determinadas tarefas. Isso vai exigir um foco, vai exigir um trabalho de pensamento, um trabalho de pesquisa, uma atenção. Nas administrações públicas ou particulares. Então, o trabalho administrativo, né, exige muito. Nos empreendimentos do comércio ou da indústria. Então, o comércio é um empreendimento e a criatura tem que ver o tempo, a criatura tem que fazer a pesquisa de campo para saber o que o outro precisa, quando o outro precisa, qual é o valor que pode ser atribuído, quais são, e no caso dos grandes comércios, quais são os funcionários que têm o perfil para lidar com aquele público. E a gente sabe, né, o profissional que trabalha, o funcionário que trabalha em farmácia, ele tem um perfil diferenciado daquele que trabalha no mercado, daquele que trabalha numa loja de departamentos, né? São perfis diferenciados. Então, na verdade, na organização comercial, há de haver todo esse olhar, todo esse cuidado, né, para que haja o lucro. O grande objetivo é o lucro, mas para chegar até o lucro tem todo uma movimentação, uma pesquisa, um foco, um trabalho de adequação para que aquele empreendimento seja bem sucedido. E ele vem falando também da indústria. É um outro setor, que é o setor da produção mais direta, né? Que tem que ter um foco, tem que ter um olhar, tem que ter um treinamento. O funcionário da indústria, ele é treinado, desde aquele da tarefa mais específica até aquele outro, por exemplo, que é os serviços gerais. O companheiro que trabalha, né, nos serviços gerais, na limpeza, no cuidado de uma fábrica, ele tem um perfil diferenciado, muitas vezes até com cuidado, com o material que ele vai usar, o tempo que ele vai gastar, os equipamentos que serão utilizados ali. Tudo isto vai ser visto. Então, amigos, estamos aqui pelas ondas queridas, fraternas, amadas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço de tempo que é do estudo das obras de André Luiz. Nesse momento, estudando Mecanismos da Mediunidade, no seu capítulo 15, que fala sobre cargas elétricas e cargas mentais. E nessa hora, estamos vendo as correntes mentais construtivas. E André Luiz está nos falando como é que essas correntes mentais construtivas são formadas. E estamos vendo aqui nas situações mais simples, no esforço intelectual, de elevado labor, na criação artística, nas obras de benemerência ou de educação, nas dedicações domésticas, nas tarefas sociais, nas profissões diversas, nas administrações públicas ou particulares, nos empreendimentos do comércio ou da indústria, e ele continua a falar.
no amanho da terra. Meus amigos, como é que nós estamos sendo informados na valorização da lavoura, no cuidado que a gente tem que ter com o nosso solo. Nós, principalmente aqui no Brasil, temos uma riqueza imensa, um solo muito rico, como dizia lá o jagunço, né, do Monteiro Lobato, plantando dá, plantando tudo dá. Mas aqueles companheiros que trabalham na lavoura têm um estudo muito grande, além do estudo técnico, e esse estudo técnico é um estudo de campo, porque parte de uma teoria, mas a partir daí eles vão ter que analisar o solo para ver qual é o tipo de lavoura. E dentro desse tipo de lavoura, muitas vezes, assim, o que ajuda a outra? Porque a gente vê que o reino vegetal tem todo esse compartilhamento, né? O que eu planto junto a quê para ter a produção? E cada vez mais nós estamos pensando nessa produção, nesse sucesso, gerando saúde. Então, é o uso dos agrotóxicos, né, que até um tempo era visto como algo normal para o lucro, tudo isso, o desenvolvimento, o estudo está nos trazendo cada vez mais encontrar na própria natureza os recursos para o afastamento das pragas, gerando um bom rendimento e gerando também o lucro. Então, esse amanho da terra, no trato dos animais, é muito bonito como é que a veterinária tem se desenvolvido. E quanto recurso para os animais, né? Inclusive até aqueles animais que seriam sacrificados por terem algumas deficiências, como é que está sendo feito esse grande trato? E aqueles outros animais que produzem tanto, a gente está vendo o cuidado com as abelhas, porque o mel é um alimento riquíssimo, importantíssimo, né? E se a gente vai matando determinadas árvores, né? Vai desmatando determinados setores, a gente vai vendo que essa produção vai sendo comprometida. Então, é só um exemplo, mas os diferentes animais, como é que eles podem ser tratados, bem tratados, e a partir desse bom trato, eles serem altamente produtivos. Nos desportos, e é algo muito interessante, que a gente muitas vezes, a gente tem uma visão preconceituosa, né, daquele companheiro que se dedica ao esporte, como alguém que está tratando só da carne, só da vida material, mas na verdade é uma busca de saúde. E quando nós analisamos o movimento das Paralimpíadas, em que tantos companheiros dão exemplo de superação, dão exemplo de sair da vitimização, na verdade, eles saem desse processo, né, em função dessa busca, mas serve de incentivo a muitas almas que muitas vezes ficam paradas. E a gente sabe que a atividade física, ela mexe com as sinapses, ela mexe com estruturas nossas cerebrais, né? E essa produção de hormônio, essa produção, essa sensação, essa euforia no corpo, vai levar o espírito encarnado a trabalhar mais, a trabalhar melhor, a ter a euforia, a ter a alegria, né? A entender o sentido cooperativo da vida e a ver que a ter a consciência que os nossos músculos, o nosso corpo, ele foi feito para o movimento. Então, esse movimento físico vai ser, assim, bem melhor direcionado, né? Através da prática dos esportes, das coisas mais simples. Aquela caminhada que a criatura faz, aquele baixar para banhar o objeto com consciência, evitando lesões, evitando fraturas. Tudo isso é importante, que é a valorização desse corpo que nós estamos ocupando. Lembramos da obra Missionários da Luz, de André Luiz,
em que no departamento da encarnação tem lá dois modelos transparentes com todos os órgãos. Tem o masculino e o feminino. Hoje nós já temos isso através da internet, né? Temos até através em acrílico formado esses modelos em que a gente pode ter uma ideia perfeita. Mas naquele momento não havia na Terra. Mas no plano espiritual já havia assim, essa contemplação, essa admiração da nossa estrutura anatômica, do nosso corpo físico. Então ele fala nos desportos e em todos os departamentos de ação, o espírito é chamado a servir bem. Olha a expressão aqui. O espírito não é chamado só a servir, não. Além de servir, nós somos convocados a servir bem. E o que é servir bem? Isto é, a servir no benefício de todos. Então eu sirvo bem quando, além de atender às minhas necessidades, eu sirvo no benefício de todas as pessoas. Ah, mas é de todo mundo? Não. Daqueles principalmente que estão mais próximos. Lembra da parábola do bom samaritano? Quem é o meu próximo? É aquele que está mais próximo naquele momento. Então, quando eu começo a ter esse olhar, quando eu começo a ter esse prazer de servir a benefício de todos, eu estou bem. Porque se eu não tenho essa consciência, eu estarei sob a pena de conturbar a circulação das próprias energias mentais, agravando os estados de tensão. E aqui ele traz uma informação tão interessante, meus amigos. A gente fica tenso quando? A gente fica tenso quando eu começo a ter medo e quando o meu movimento, quando a circulação da minha energia está só comigo. E eu crio aquela monoideia. Quando eu consigo expandir a minha energia além de mim mesmo, na verdade a tensão diminui. Na verdade, eu começo a trocar. É interessante. E quando eu sirvo ao outro, é natural que do outro venha um movimento de gratidão, um movimento de alegria, um movimento de sorriso, porque a sua necessidade foi atendida. E essa troca vai me dar uma compensação fluídica. Vai fazer com que eu absorva essa corrente mental. E sobre o ponto de vista espiritual, eu fico pronta para receber o melhor. Porque quando eu ofereço o melhor, eu me coloco no estado de prontidão para receber também o melhor. E isso vai afrouxar a tensão. Afrouxando a tensão, a luz vai brilhar, né? A minha expansão vai ser maior, eu vou ficar mais livre, eu vou ficar mais leve, eu vou ficar mais solta, eu vou ficar melhor. Então, meus queridos, quando ele vem falando aqui em correntes mentais construtivas e vai nos dando sugestões nas atividades mais simples, no dia de hoje, eu posso estabelecer essas correntes mentais construtivas. Então, tudo aquilo que eu faça, que seja no sentido material ou moral, que eu pense assim, alguém pode ser beneficiado com essa minha movimentação. Esteja ele encarnado ou desencarnado. Em alguns momentos, a gente até direciona. Mas existirão situações em que eu posso pensar assim, quem é que vai se aproveitar disso? Mas não tem nada. Eu sei que todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E esse meu movimento no bem, esse meu movimento dentro da lei de Deus, ele vai atingir. Ele vai atingir aquele que está no meu campo de atuação, aquele que está no meu território vibratório, vamos dizer assim. E será bom para todos nós, porque todos nós estamos nos sentindo
estamos nos movimentando como filhos legítimos, como filhos amados de Deus, nosso Pai. Que nós possamos pensar um pouco sobre isto no dia de hoje. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.